posso puxar para o meu lado? Eu chego mais pra... Eu chegar mais para Tem cá? que ficar onde Nabila te colocou. A Bila me colocou aqui. O microfone. Aí você fale sempre, ó. Tô nervosa. Olá, boa noite. Eu sou Miro Veloso e quero agradecer a Deus por mais uma grande oportunidade de estarmos juntos para mais um episódio do nosso Mentalize. A você que já vai chegando por aí, mais uma vez a minha gratidão, né, por sua audiência e pela confiança nesse projeto que se chama Mentalize. Quero agradecer a todos os nossos colaboradores que têm acreditado em nós e eles vão rolando aqui, ó. E eu quero pedir para você que nos assiste que deem a preferência aos colaboradores do Mentalize. É por causa de Deus e depois por causa deles que nós estamos no ar todas as terças e quintas às 20 horas, trazendo informações, trazendo aqui figuras de diversas vibes, não é? E fazendo com que a nossa Trancoso possa a cada dia mais conhecer seus personagens, conhecer um pouco mais também de outras pessoas que aqui não moram, mas que trazem o conhecimento para todos nós. E falando em conhecimento, hoje estarei conversando com ela que é bacharel em Direito, Joana Souza. O assunto é o assunto do momento. O assunto é um assunto que tem assustado o Brasil inteiro. Estaremos falando hoje sobre feminicídio. E ninguém melhor do que ela. E já esteve aqui uma vez e o pessoal disse assim, chama ela de novo, again. Então, se pediram para chamar, o Mentalize atendeu você e conosco aqui, frente a frente, com Miro Veloso. É um prazer muito grande estar com ela, Joana Souza. Joana, boa noite, seja bem-vinda e é um prazer muito grande ter você mais uma vez aqui. Boa noite, Miro. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui novamente, ainda mais falando sobre um assunto de suma importância, que precisa ser dito não só no Agosto Lilás, mas em todos os meses do ano. Então, hoje teremos muita informação, tiraremos dúvidas e teremos um longo bate-papo. Com certeza. Iniciando, mandando um abraço para o meu amigo Silas Coleta, que esteve aqui também, liderou de audiência, foi muito bom. E o Silas está dizendo aqui, já está na área, o grande Silas. Joana, o assunto de hoje, um assunto que, na verdade, tem se tornado algo preocupante, mas antes de entrarmos neste assunto, né, de onde vem essa moça que parece uma índia, Joana Souza? Qual a história de Joana? Joana é filha de quem? Nasceu onde? Conta pra nós, Joana. Então, eu sou de Guaratinga e falo isso em todos os lugares que eu vou com muito orgulho. Sou filha de Sebastião, mais conhecida como Tião Careca, açougueiro lá em Guaratinga. Certo. E de Gildete, que é conhecida como Cotinha e ainda mora lá. Sou de uma família de 9 irmãos. Eu sou a primeira a se formar numa federal. E realmente, assim, levanta a bandeira de que foi através da educação que a minha vida mudou e que eu tive novas oportunidades para ser a Joana que eu sou hoje, batalhando hoje para que outras pessoas, assim como eu, possam ter a voz de lutar diante da educação. Quer dizer que sua mãe também chama Dete? Gildete. Minha mãe chamava de Dete, né? Eudete. Então temos algo em comum. Tá vendo? Mais uma coisa em comum. Que é o nome da nossa mãe, né? E, Joana, quando você fala de Guaratinga, Guaratinga é conhecida por ser
uma cidade de muitas pedras, né? Sim. Tem cachoeiras por lá também? Muitas cachoeiras. É. E vou puxar a sardinha aqui para minha cidade, porque eu acho que ela é pouco explorada. Se a gente for pensar nos turistas que chegam em Porto Seguro e 5 dias são 5 dias de praia, imagina se a gente pudesse ter hotéis fazendas em Guaratinga e proporcionar para esse turista que ele vá para lá conhecer como é que é feito o cacau, como é que é a coleta, como é que é a produção do chocolate. O mel do cacau. O mel do cacau, a experiência de uma cachoeira, de rapel, né? A gente tem muitas montanhas lá que poderia estar sendo explorado para escaladas. Certo. Então eu acho que essa região do extremo sul, em geral, ela é pouco aproveitada, em especial em Guaratinga, que é uma terra muito rica. Agora eu quero saber de uma coisa, qual é o dia que você vai marcar, falando de tudo isso que existe em Guaratinga, principalmente em cachoeiras, não é? Eu sou apaixonado por cachoeiras, por rios, lagos, lagoas, e Guaratinga está aqui, né, do nosso lado. Que dia que você vai marcar comigo, com o Sóis, com a Nabila, com nossos filhos, para nos levar lá na fazenda dos seus pais lá, né? Porque, falando assim, a gente fica com vontade de conhecer, né? Eu sou proprietária de uma fazenda junto com meus outros irmãos, mas na nossa fazenda não tem cachoeira. Mas perto tem. Sim, mas perto tem assentamento, né? Tem assentamento indo para São João do Sul. Temos rios e cachoeiras próximos da cidade, conhecido como Represa, a Pedra do Amor, dentre outros. Então é a gente marcar e pegar a estrada. Vamos marcar. Olha, já chegando por aqui, né, o Ícaro Caru, dizendo um abraço para Joana, grande advogada. Quem é Ícaro? Não soube identificar, mas muito obrigada, Ícaro. Ícaro Caru, dizendo grande advogada. Gabi chegando na área, dizendo cheguei! Gabi do Trancoso da Depressão. Estúdio Clemilda Paixão disse boa noite maravilhosa, minha queridinha Joana Souza. E só Isabelo dizendo tô por cá por onde? Aqui dentro dos estúdios do Mentalize. Exatamente, minha parceira de partido, de luta, de vida, ativista. Só tenho a agradecer, né? Eu acho que uma das coisas que a política me trouxe foi aí a nossa amizade, eu e Miro, eu e Sóis. E eu tenho certeza que é para além da questão partidária, nós somos pessoas políticas, independente de partido. E a Clemilda, quem que é a Clemilda? A Clemilda, ela é minha amiga, minha cabeleireira, minha irmã, é tudo, assim. Ok. Olha, chegando por aqui, Santos está perguntando do que se trata a live. Amigo, nós... Não sei se é amigo ou amiga, né? Nós hoje estaremos falando sobre feminicídio, né, Joana? Sobre feminicídio. Joana, iniciando nossa conversa de hoje, né? O Valdeir vai chegando também, nos desejando muito sucesso. Você sabe quem é o Valdeir? Não? Sim. É uma pessoa muito especial na minha vida. Te conhece também. É policial em Eunápolis, e alguém que me apoia em todos os momentos. Quando eu falo assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir isso, ele fala, quem tem competência não precisa de sorte. Pronto. Vai lá que você vai conseguir e a vitória já é certa. E então, falando em sorte, você tem algo muito interessante, né, que você carrega com você. Sim, meu bordão de vida, seu bordão, né? Fala aí do seu bordão, antes de a gente iniciar aqui a falar sobre o feminicídio. Eu vou contextualizar o bordão para quem nunca ouviu poder entender. Acho que nós mulheres, a gente enfrenta muito essa barreira de quando conquista algo, mas foi alguém que deu, tem algum homem por trás, ela fez algo para conseguir isso que não foi lícito. Então tudo na minha vida, Miro, foi pautado de muita luta e de muito suor para conseguir. Eu procuro sempre falar das minhas dores de forma reduzida, porque eu acho que a minha superação é muito maior do que tudo que eu vivi. Então, a frase que eu escolhi para minha vida e que hoje estampa meu carro, que hoje faz 1 ano que eu comprei, amém? A sorte sempre me encontrou trabalhando. Olha porque aí. Ouvir que é sorte, o que vem fruto de muito trabalho, é doído demais. E é desse jeito que a gente começa com esse jargão da doutora Joana, dizendo a sorte sempre me encontrou trabalhando, porque tem uma galera que vê onde você chegou, mas não sabe como foi o processo para você chegar onde você chegou e ainda vai chegar, né, Joana? Sim, tem muita coisa pela frente. Foi sorte, aquilo teve uma sorte retada na vida, não sabe o quanto
As madrugadas em choro, sozinha, desesperada, Alô, né? estudando, lutando em 2, 3 empregos. E assim como você mesmo sabe, que eu te falei antes de comprar o carro, eu falei, Miro, o mês que eu não tiver o dinheiro para pagar, eu vou fazer Uber, mas eu Isso. vou pagar minhas parcelas em dia. E eu acho que é isso que a gente tem que focar. Um diploma não te coloca acima ou abaixo de ninguém, desde que sejam trabalhos honestos, todos os trabalhos são dignos. Ok. Bernadette está dizendo, boa noite, Joana Souza. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o feminicídio. Então vamos começar com a pergunta da Bernadette Vamos, aqui. Bernadette maravilhosa, nossa Pronto. parceira. A Bernadette disse assim, é o que está acontecendo com muitas mulheres que estão morrendo através do seu companheiro. O que você me responde? Né? Então, o que está acontecendo que muitas mulheres estão morrendo, essa é a pergunta dela, através dos seus companheiros, ou seja, a maioria dos feminicídios, né, quem está cometendo os crimes são os próprios companheiros. Vamos lá. O feminicídio, ele é ligado diretamente ao gênero, né? Praticado contra a mulher. Eu acho ótimo a contribuição que a Bernadette trouxe, porque, de fato, 84,4% dos feminicídios são praticados pelos ex-companheiros. Companheiros ou ex-companheiros que não aceitam aí o fim do relacionamento. Certo. Joana, quando você fala que a maioria, quem causa são os ex-companheiros, eu ouvi alguém dizer que, tentando explicar essa fúria do homem, alguém, certo, disse que no relacionamento, o porquê que as mulheres matam menos quando são traídas do que os homens. E alguém disse que é porque os homens, eles têm... eles são tomados por uma ira e essa pessoa tentou me explicar que o homem consegue gostar muito mais do que a mulher. Você concorda ou discorda disso? Gostar do ato de assassinar? Não gostar mesmo dela. Diz que a paixão do cara é tão grande, a possessão é tão grande que ele não aceita perder para outra e ele vai lá e mata. E aí, o que é que você me diz disso? Eu discordo, eu Que acho... amor é esse? Né? Aí não é amor, é doença, né? Eu costumo dizer que se o laço vira nó, acabou a relação. O laço é quando tá bonitinho, quando eu tô te tratando bem, quando eu te dou carinho, mas quando você percebe que já ultrapassou essa etapa, vira nó e não dá pra continuar. Eu acho que a psicologia e os psiquiatras nunca vi nada relacionado de que o homem tem mais tendência ou não pra cometer aí um assassinato por questões amorosas. Certo. Joana, nós temos sempre visto nas redes televisivas, radiofônicas, se falar de medidas protetivas. Particularmente, eu não vejo isso funcionar. Na prática, né? Na prática, para mim, não funciona. O que você acha que tem que acontecer para funcionar essa proteção realmente, né, das mulheres que estão ameaçadas por seus ex-esposos de morte, essa coisa do distanciamento de 300 metros, não funciona nada disso, enfim, há uma falha, a Lei Maria da Penha está mais fraca, está mais forte, fala para nós sobre isso aí. É um ponto bem delicado, Miro, né? Hoje, o pedido de medida protetiva ele é incondicionado ao desejo da vítima. Antes a gente ouvia muito, mas eu quero retirar a queixa. Não, agora vai direcionado para o Ministério Público e ele dá andamento. Mas eu considero que existe um rombo dentro do Estado que ele não consegue integralizar os serviços que traria segurança para essa mulher. Eu vou trazer a nível municipal para que as pessoas de Porto Seguro consigam compreender esse contexto. Nós temos uma DEAN que está funcionando 24 horas, que ainda vai fazer um ano em outubro, salvo engano, que não temos uma ronda feminina, que não temos uma ronda Maria da Penha, que não temos atendimento, por exemplo, com uma psicóloga ou uma assistente social que funcione dentro da DEAN. Então, essa mulher, ela vai lá, ela registra o boletim de ocorrência, ela pede a medida protetiva, mas no momento em que esse homem ele descumpre a medida protetiva e ela entra em contato, nem sempre esses policiais se deslocam para ir até essa mulher. Então, na lei, no papel, a Lei Maria da Penha ela é maravilhosa, ela funciona 100%, mas na prática não, porque o Estado ele não dá mecanismos suficientes para garantir essa mulher. Então, ela já fala, se eu vou ligar e a polícia não vai, não faz diferença eu registrar ou não,
E aí vai causando aí esse rombo de mais mulheres que sofrem violência, não fazem o registro, o Estado não apoia e acaba gerando, infelizmente, o feminicídio. Nós ouvíamos falar, Joana, de vez em quando, de um caso de feminicídio. Mas ultimamente tem se alarmado muito, tem crescido muito. O que você acha que está por trás disso aí? Desse alto crescimento do feminicídio, principalmente no Brasil? Olha, eu acredito que as redes sociais veio para mostrar o que sempre aconteceu no off, mas ninguém podia ver. Hoje a gente toma ciência de casos pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, as mulheres, de certa forma, elas também estão sendo encorajadas através de programas do governo a denunciarem. Então, eu acho que isso tem crescido o número em relação aos registros. Mas eu acredito que isso já acontecia, essa grande quantidade antes. Você acha que essa violência, ela é muito mais, ela vem das questões culturais, sociais? O que você acha disso? Ah, sim, o machismo estrutural, ele tem ligação direta com isso, né? Essa questão de posse, como você trouxe no início, o homem não aceita perder a mulher para uma outra pessoa. Essa visão de que a mulher é propriedade, é objeto dele, acaba atrapalhando essa desvinculação mesmo do marido e mulher, do relacionamento. E aí, por não aceitar, muitos acabam tomando essas atitudes. Certo. Eu estava falando contigo, Joana, que eu li de um filósofo, onde ele diz assim que quem aumenta o conhecimento multiplica as suas dores. O que isso tem a ver com o feminicídio? Antigamente, a gente não via as mulheres tão empoderadas como estão hoje. Antigamente, as mulheres não alcançavam tantos lugares com tanto êxito como hoje, não é? E o que tem acontecido na minha forma de ver? As mulheres têm conquistado os seus espaços, muitas mulheres têm entrado em evidências, certo? E quando Schopenhauer fala isso, que quem aumenta o conhecimento multiplica suas dores, eu consigo ver que o aumento do feminicídio está também relacionado com, talvez, até a inveja do parceiro com suas companheiras em suas conquistas. Você concorda ou discorda? Eu concordo. Eu acredito que hoje nós mulheres podemos até não saber o que queremos, o que queremos, mas a gente sabe o que a gente não quer. Então as mulheres passaram a colocar limites. E antes, tudo era visto como normal. Era obrigação da mulher cuidar do trabalho e chegar em casa cuidar do marido, aceitar que o marido traísse, aceitar que o marido fosse pro futebol e fosse beber. Estou trazendo exemplos práticos. Sim. Então, no momento em que você impõe limites e fala isso eu não aceito, o homem tem uma reação adversa. Mulher minha vai fazer o que eu quero e é assim, acabou. E aí a gente se depara com duas realidades diferentes de sociedade. A de antes aceitava tudo. Hoje a mulher, ela sabe o poder que ela tem de si mesma, não para com o companheiro, mas de si mesma, a capacidade que ela tem de se reinventar e de seguir em frente. E aí, quando você fala sobre a inveja, é um ponto também que a gente vê bastante na prática, né? Mulheres conseguindo receber mais que homens, mulheres tendo mais destaques no mercado de trabalho. Não em grande maioria, né? Que eu já trouxe isso no outro podcast. Mas a gente percebe que tem casais em que a mulher recebe mais e o homem não consegue lidar com isso. Então, ao invés de estar na primeira fila e aplaudir, eu vou apagar seu brilho. Sai do trabalho. Você não precisa mais trabalhar, não. Eu te banco. E a mulher, por vezes, acha que essa atitude é um cuidado. Mas não é um cuidado, Miro. É tentar cortar todo tipo de laço de crescimento que essa mulher tem. E arrastar essa mulher para a sua caixinha interna. Qual o conceito que você traz? O que você pensa sobre a tão chamada submissão, Joana? Envolve questão religiosa e social, né? Vai lá, fala o que você acha. É bem delicado. Acho que você vai ter uma visão totalmente diferente da minha, assim. Ou talvez não. Talvez você conheça um outro lado. Eu acho que é uma via de mão dupla, que o casal tá ali para se ajudar. Mas ser submissa ao marido não significa aceitar tudo que ele achar que é o certo. Então, bom, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu já me casei 3 vezes e me separei 3 vezes. No momento que eu vejo que não dá mais para mim, tudo se resolve com o divórcio. Né? Ninguém precisa agredir ninguém precisa matar ninguém, não estou incentivando nada disso. Não deu certo, a melhor saída
é procurar realmente, judicialmente, se separar. Mas tem uma outra visão sobre a submissão, né? Sim. De que o homem está ali naquele papel de cuidar e que entre um casamento vem primeiro a mulher e o marido e depois os demais familiares. Uhum. E aí, nesse contexto de que a mulher deve aceitar, ouvir a orientação do marido. Sim. Olha. Eu fico com a primeira. Tá bom. Olha, hoje o assunto é feminicídio. Muitas mulheres, ao invés de serem amadas, cuidadas, têm se tornado em verdadeiros sacos de pancadas, né, Joana? Eu mandei uma foto para você de uma amiga nossa, certo? Onde ela foi fortemente violentada pelo seu esposo. Como foi que você viu aquela foto, Joana? Bom, com muita tristeza, né, Miro? Eu já trabalhei no CRAM, que é ligado à Delegacia da Mulher, e lidava diretamente com mulheres vítimas. Hoje, enquanto ativista, também auxilio e me causou estranheza porque eu não ouvi falar nada sendo tão próximo de onde ocorreu o fato, né? Sim. É uma crítica que eu faço, assim, à polícia, ao governo da Bahia, o quanto eles abafam certos casos quando é para benefício próprio, né? Certo, Quando é para livrar os seus. Sim. E lamentável que ela esteja nessa situação e realmente me coloca à disposição, se ela estiver assistindo a live, para que eu e as meninas do escritório também possa prestar assistência. Eu lhe mandei um vídeo, Joana, e esse vídeo é de um policial, certo, que deflagrou vários tiros em sua esposa e tirou a vida dela. Como é que você consegue ver quem deveria defender é quem está matando? Qual a sua visão sobre isso? Aí eu vou direcionar a pergunta, foi na Bahia? Foi na Bahia. Vou direcionar a pergunta ao nosso governador Jerônimo. Como que esse policial passou nesse psicoteste? Uhum. Porque claramente ele não tem condições de estar portando uma arma de fogo e de fazer a defesa aí da população, né? Você trouxe a questão da arma de fogo, mas ela não é maioria quando a gente trata de feminicídio. 45% dos feminicídios são com arma branca, porque é o que ele tem na frente, é o que ele acha primeiro que ele vai e desfere os golpes. Quando a gente fala de arma branca, Miro, a gente fala da arma do ódio, que por vezes você não consegue controlar quantas vezes você vai deferir. Quando a gente fala da arma de fogo, eu trouxe o dado aqui, 26,3% dos feminicídios são utilizados de arma de fogo. Ainda há uma esperança de que ele dê um disparo e que ele pare. Mas quando a gente fala da arma branca, não. Enquanto não vê os últimos suspiros, não para. Um exemplo disso, esteve agora há pouco tempo, infelizmente, em Lauro de Freitas, o caso, né, da contadora que foi assassinada na frente das filhas, amarretadas. Sim. E o Instituto Médico Legal divulgou mais de 15 marretadas. Mas, assim, assistir aquelas imagens, quem teve acesso de a população gritando na rua, vendo pela janela, e ele sem parar por uma questão de ciúmes, é inadmissível. E aí teve que entrar um vizinho para contê-lo, ele tentou pular ainda pela janela, mas nesse caso, que bom, ele conseguiu ser conduzido e se encontra preso. Esse caso realmente foi horrível, né? Porque foi com marretas, né? Sim. O cara tirou a vida da companheira, em pleno agosto lilás, gente. Em pleno agosto lilás. E diga-se lá, diante da sua filha, né? Diante Isso. E ele chegou a agredir a filha também, é o que está nas reportagens, né? Sim. E esse cara já está preso. Está preso. Certo. Agora, você não acha que as leis brasileiras ainda são muito brandas em relação ao feminicídio, não, Joana? Porque... Acho, mas a gente... Desculpa ter te cortado, mas a gente já teve um grande avanço, né? Sim. A Lei Maria da Penha, ela está com 19 anos de existência. E no ano de 2024, ano passado, a gente teve aí um pacote de antifeminicídio que veio fazer algumas modificações dentro da legislação. Antes, a pena máxima para um crime de feminicídio, levando em consideração todas as qualificadoras, era de 30 anos e agora a gente passou para 40 anos aqui no Brasil. Antes, o crime de feminicídio era apenas uma qualificadora e agora ele passou a ser um crime autônomo. Então, é para a gente ter um pouco de esperança, um fôlego, de que estão vendo que está em crescimento esse crime e que a penalidade ela precisa ser mais dura de verdade, né? Sim. Porque, não queria já entrar nesse assunto, mas eu acho que acontece a cada dia mais crescer o número de feminicídio pela impunidade.
Porque a gente vê que no Brasil a pessoa não fica presa muito tempo. Porque ela consegue fugir do flagrante. Porque a nossa justiça é tão falha que por vezes não consegue nem intimar, nem localizar esse agressor. A gente tira, por exemplo, aqui na nossa região. Eu falei que a delegacia de Porto funciona 24 horas e está com assistência, mas do ladinho, em Cabralha, a delegacia de polícia civil funciona no horário comercial e sábado e domingo não abre. Então vamos supor que houvesse um caso de feminicídio em Cabralha. Ia localizar esse agressor? Vai localizar. Porque ele vai ter todo o espaço para ele sair da cidade. Na segunda-feira vai abrir. E aí essa pessoa que sai de Cabralha e vem a Porto Seguro para registrar, por vezes a delegacia não quer registrar porque diz que é outra jurisdição. Então a gente percebe, Miro, que o problema está em camadas. Não tem como a gente falar em uma única frase o que está causando. Porque são várias demandas. Joana Souza falando hoje sobre feminicídio. O Augusto Branco disse que cada um oferece aquilo que tem e transborda de dentro de si. Ou seja, Joana, no namoro, no noivado, as mulheres têm a oportunidade de ver o que transborda de dentro desses caras violentos. Eu acredito muito nisso. Você tem dois períodos que antecedem o casamento, certo? Então, cada um dá aquilo que tem. E eu entendo que o ato da violência mesmo para matar é aquele ato do transbordar, como diz o filósofo, né? O Augusto Branco, ele diz isso, que é o transbordar de dentro de si. Ninguém deixa para mostrar que é violento quando aconteceu a união, que se casou, agora estão dentro de quatro paredes. Eu acredito que os sinais vêm acontecendo antes. Você acredita nisso? Tem muitas mulheres que elas se permitem serem enganadas, acham que o cara vai mudar e encara essa onda aí. Bom, eu tenho duas linhas de pensamento. Isso é massa. Uma que você discorda de mim e outra que você concorda. Não, mulheres diferentes mesmo. Discordar, eu discordo já de primeira de você, mas ao mesmo tempo eu volto atrás e falo, não, tem mulheres que enxergam dessa forma também. E por ter trabalhado no CRAN, eu trabalhei com diversos tipos de mulheres com pensamentos diferentes. Certo. Eu não acho que esse agressor, esse narcisista, ele vai chegar já agredindo. Porque se fosse, Miro, já chegar com tapa, a mulher já ia saber, isso aqui eu não quero. Eu vou terminar. Então eu acho que vai aos poucos. Ele bate hoje, mas amanhã ele te xinga hoje, mas amanhã ele chega com um buquê de flores e fala que ele estava descompensado, que ele não é assim. Então vai gradual até chegar à agressão física. Porque quando a gente vai falar sobre todos os tipos de agressão, de violência, a física está em último lugar. Até chegar na física, muitas outras já aconteceram. Né? Já chegou a violência psicológica, a patrimonial, a financeira, que a gente não percebe, que é quebrar algo seu, é seu celular, é sua bolsa. Então, assim, até chegar à violência física, outras coisas já aconteceram. Mas aí eu venho para a segunda parte, que é a sua fala. De repente, também tem mulheres que não querem enxergar os sinais. Existem mulheres que não querem enxergar. De repente, um soco na parede não foi no seu rosto, mas um soco na parede mostrou que ele não vai se segurar numa segunda oportunidade, numa terceira oportunidade que ele estiver em ira. E aí, trazendo isso, eu vou fazer uma correlação com o caso de repercussão nacional, que foi o dos 61 socos no elevador. A gente ficou assustado ali com o que a gente viu nos jornais, de descontrole total de um ex-atleta. E aí, me pergunto também, esse ex-atleta passou por exames físicos, psicológicos, psiquiátricos e estava ali agredindo uma mulher. E aí, uma correlação com o que você disse é que quando ela foi dar uma entrevista para o Roberto Cabrini, ela trouxe que já tinha acontecido outras vezes. Entendam que eu não estou aqui culpando a mulher. Ninguém tem que estar nesse papel de culpar, mas é de entender os sinais, de tentar enxergar os sinais. Na entrevista que ela deu para Cabrini, ela disse que ele já tinha quebrado outros celulares, que ele já tinha agredido ela antes. Então, no primeiro sinal de que não vai respeitar a sua integridade física e mental, tente enxergar isso aí. A Sóis Rabelo disse que quem ama não mata e nem machuca. É real. Né?
Como é que o cara diz que ama e ele mata, Não é amor, né? né, Miro? É doença, né? É como eu te falo, acho que essa sensação de posse, ela é muito perigosa. Ou vai ser minha ou não vai ser de mais ninguém. E é assim, moralmente falando, é uma hipocrisia Aham. enorme. Porque o homem pode, não tô aqui defendendo quem vai trair, mas o homem pode trair e vai ficar por isso mesmo. Se a mulher tiver uma relação conjugal, vou matar. Uhum. Você consegue entender que a mulher foi criada para aceitar tudo? Para ser condicionada a tudo? E no momento em que ela se rebela e fala, não, então direitos iguais. Você pode, eu também posso. Então você vai morrer. Porque você fica comigo ou não fica com mais ninguém. Então acho que isso precisa ser trabalhado de base, né? A gente acabou de retornar da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. E uma das propostas apresentada é que pudesse falar sobre violência já na escola, já no ensino médio, para que já saísse dali entendendo quais caminhos seguir e quais caminhos não seguir. Por que tantas mulheres desistem de denunciar seus agressores, Joana? O que você acha que passa na cabeça delas? Eu acho que elas se sentem mais seguras ao lado do agressor do que em favor do Estado. Mas como assim, pô? O cara tá batendo nela, tá ameaçando ela, já esfaqueou, já deu murro, e mesmo assim a mulher... Aí ela vai na assistência social e fala, eu não tenho para onde sair. Ah. Minha família não mora aqui, meu marido tá me batendo. Me ajuda. A assistente social fala, nós vamos fazer um cadastro, você só pode se cadastrar para receber o aluguel social se você tiver 6 meses comprovado morando na cidade de Porto Seguro. Ah. Aí ela volta na delegacia e fala, eu ouvi dizer que a gente tem direito a um auxílio ligado à Lei Maria da Penha. E aí como é que faz para requerer? Ah, vai mandar para juiz e vai esperar. E aí ela vai ficar na rua, ela vai passar fome, o que vai acontecer? Ela volta para casa, ela e os filhos, ou ela sozinha. Porque não tem um amparo do Estado. Agora, em Porto Seguro, que inclusive não foi dado mérito nas publicações da Prefeitura, e eu acho que tem que ser dado, na conferência municipal a gente fez um indicativo, né, enquanto coletivo de mulheres, que enquanto não tivesse casas-abrigos para acolher essas mulheres, nós temos um dos maiores leitos do Brasil. Porto Seguro abriga milhares de turistas. Que então fosse feito um projeto para que os hotéis daqui de Porto Seguro pudessem abrigar de forma emergencial essas mulheres. Interessante isso aí. Então, acho que são vários mecanismos para tentar mostrar para a mulher que ela pode ser acolhida. E pegando esse gancho, Miriam, eu preciso muito falar sobre, assim, o maior projeto no Brasil hoje, que é a Casa da Mulher Brasileira. Eu tive a oportunidade de conhecer há uma semana em Salvador, aproveitei o evento para visitar, porque foi o projeto que eu levei a nível nacional. E funciona como se fosse um poupa-tempo do governo. A mulher vai ter tudo num único espaço, o que não acontece aqui. Ela tem que marcar uma agenda na Secretaria de Assistência Social, tem que marcar uma agenda no CRAM, tem que voltar um outro dia porque a pessoa não estava para atender. Lá não, ela vai ter tudo num único lugar. Lá dentro funciona a Defensoria Pública, tem a 5ª Vara, que já vai sair de lá com a medida protetiva assinada. Tem refeitório, tem alojamento. O alojamento funciona da seguinte forma. A mulher chega, ela pode ficar lá na Casa da Mulher Brasileira por 48 horas. E depois desse período ela é direcionada a uma casa-abrigo. Que pode ficar de 15 ou mais dias, que vai se renovando. Se essa mulher ela está em risco iminente, que é a sua pergunta anterior, o cara está batendo, está falando que vai matar, e aí, o que vai fazer? Lá, a Casa da Mulher Brasileira, ela tem uma casa-abrigo Estado. Que é show, o quê? hein? Que é tirar essa mulher do município e levar ela para outro município para que o agressor ele não saiba onde ela está. Se de repente conseguir uma passagem, ela vai com escolta da Casa da Mulher Brasileira até o aeroporto ou até a rodoviária escoltada. A gente tem casos no Brasil de que durante o trajeto para sair do município, o agressor conseguiu localizar a mulher e cometeu feminicídio. Então, a gente precisa pensar em mecanismos que vai passar para a população, olha, pode procurar o Estado que a gente vai te proteger, que não é o que acontece agora. E aí, o que acontece? Para a implementação dessa casa, nós temos pouquíssimas no Brasil, depende de 3 fatores, municipal, estadual e federal. O nosso projeto que a gente levou é para que tenha uma casa ou em Teixeira de Freitas ou em Eunápolis. Porque Porto Seguro realmente ele fica fora da rota para as demais cidades. Isso. E a intenção é ser um centro que vai acolher
Todas. E a gente está com esperança, né? Certo. Olha quem tá me ligando agora aqui, ó. Alessandra Quaresma. Só, por favor, você que está hoje dando aquela força aí, fala com a Alessandra que nós estamos num podcast ao vivo. O podcast que ela fugiu, não veio ainda, estamos aguardando, né? Ô, Joana, esta semana aconteceu um fato inusitado, diferente, e eu não sei como é que você vai ver esta pergunta minha agora. Esta semana uma moça muito bonita, e eu vou falar aqui porque ela foi colega de uma pessoa, de uma pessoa muito íntima minha, foi colega de sala de aula, né? Uma moça bonita, malhada, no silicone e tal, e chegando em casa, esta moça encontrou seu esposo, sendo ele um policial, certo? Literalmente sobre os seios da sua empregada doméstica. Moça esta que não era tão malhada, né? Um pouco mais cheinha, tá? E quando a esposa chega e vê o seu marido ali no ato, e ela usa o termo assim, ele estava mamando nos peitos de fulana gorda, né? Ela vai para cima do cara, ela primeiro quebra uma vassoura nas costas da empregada dela, mas depois ela vai para cima do marido e dá um pau na cara dele, e ele sangra. Existe o feminicídio, mas existe o hominicídio também, não? Não, aí existe alguma lei para defender os homens? Porque eu conheço um monte de homens que apanham de suas mulheres também. Sim. Existe alguma lei para defender o homem, não? Aí ela seria encaminhada para a delegacia de polícia civil e faria o registro de lá, né? Agora, o caso que você trouxe são várias camadas. Sim, vamos lá. Primeiro, a gente quebrar essa questão do Divida aí essas camadas lá. A gente quebrar essa questão do estereótipo da mulher malhada e que a mulher acima do peso, sim, ela não pode ser atraente para os demais olhares. Muito bem, eu Esse é um primeiro passo que a gente precisa desmistificar socialmente. Todas as mulheres têm sua beleza, todas as mulheres têm suas qualidades, seus fetiches, e tá tudo certo. Não quer dizer que uma mulher malhada, com corpo escultural, é melhor ou pior do que uma outra que tem um outro corpo. Sim. Ponto. Nesse caso em específico, apesar de todo o contexto conjugal ali na mesa, eu gostaria de elogiar a postura do policial. Do policial. Porque ele se manteve o tempo todo centrado, tentando contê-la, não se utilizou da força, ou de repente da sua arma, ou de outros objetos que ali tivesse. Então, acredito que o treinamento dele foi muito bem executado, né, dentro da polícia, porque ele se manteve bem centrado. A repercussão em si do caso traz também um outro entendimento aí, já voltando para o lado jurídico. Né? Você expor as pessoas dessa forma, se é que foi a esposa traída que divulgou, vai gerar a ela um processo. Não é porque ela é a mulher traída que ela poderia divulgar as imagens nas redes sociais. Isso. E a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz com a imagem do outro. Isso vai dar um corte mentalize, viu? Mentalize. Estamos aqui para defender os direitos, né? Contextualizar socialmente, mas a gente tem que ter cuidado com o direito de imagem. Ali houve uma exposição. Sim. Entendo que houve uma questão conjugal entre os três, mas a exposição, ela feriu a honra e também foi uma gordofobia. Isso, eu ia falar com você sobre isso. Né? Essa ideia de que a gente pode ridicularizar as pessoas pela sua aparência física, ela precisa ser combatida. E é o que eu falo na minha vida pessoal e no escritório, na minha vida prática, não podemos ter medo de denunciar. Então, para a moça ofendida, deixo aqui o registro que ela tem que procurar os seus direitos. Okay. E renderá uma boa indenização. Ok, Joana Souza é o nome dela, que conhece demais sobre leis, uma moça estudiosa, lá de Guaratinga, a terra das cachoeiras, das pedras, dos rios, lagos e lagoas, mas que disse, eu preciso voar um pouco mais. E, Joana, você é muito admirada por suas colegas de trabalho.
Inclusive, uma das suas colegas me pediu, eu não havia marcado ela nos stories, e ela me pediu, ó, me marca aí que... Aí conhece demais. Como é o relacionamento seu ali com suas amigas, suas colegas de trabalho? Como foi que você conseguiu conquistar essa confiança delas ali? Você está se referindo a minhas parceiras de escritório? De escritório, sim. As duas, assim, é uma bênção de Deus na minha vida, né? Eu conheci a Marta ainda na faculdade. Não éramos melhores amigas, mas acabamos nos aproximando. As duas de religiões diferentes, mas com o mesmo pensamento, assim, de ver uma outra crescer. Marta me abriu a oportunidade de trabalhar com ela. E a gente começou a sonhar com cada pedacinho desse escritório físico que eu tive a honra de te receber lá. Sim. E como presente veio a Aline, que é uma moça super dedicada também, uma advogada incrível. E se enxergar dentro de um escritório liderado por mulheres dá uma sensação de empoderamento e de que é possível, que é capaz, né? E cada uma tem uma área de atuação, né? A Aline e Marta trabalham na área trabalhista, mas Marta também bastante ali no previdenciário. E eu sou a maluca do civil e do consumidor, porque acho que gostar de civil é fora da curva, porque é muita coisa. E fui super abraçada por elas. Hoje a gente tem uma equipe até maior de mais mulheres, né? Nossas estagiárias. São 2 estagiárias mulheres e um estagiário homem. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para elogiar o mobiliário do escritório. Aquelas cadeiras me deu vontade de trazer aqui para o Mentalize, rapaz. Tudo idealizado por Marta e em conjunto com a arquiteta. Ela foi passando, eu quero isso, eu quero aquilo. Marta é muito caprichosa. Umas cadeiras retrô, né? Um trem diferente de um rapaz combina com Mentalize aquelas cadeiras. Qualquer dia desse, fica a dica. Qualquer dia desse, se a doutora Marta chegar por lá ou algum de vocês e essas cadeiras não estiverem por lá, podem vir aqui no Mentalize que estarão aqui, viu? Mas é isso. Mira, eu deixo em aberto aqui meu agradecimento à equipe, né, do Barros e Neves. É muito bom ser acolhida e estar no escritório em que as pessoas te enxergam para te levantar, né? Sim. Joana, essa questão do feminicídio, a gente vê que isso acontece tanto nos lares de pessoas com conhecimento, com educação, pessoas que conseguiram faculdade, pessoas que estudaram, mas acontecem também nos lares de pessoas sem conhecimento. Então, mostra que não é uma questão de desigualdade social. Não mesmo, Miro. Já tem outras palestras minhas falando sobre isso. Eu também não estou imune, né? Já sofri alguns tipos de violência, mesmo tendo conhecimento. Ainda quando eu trabalhava no CRAN, eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo comigo, mas a equipe conseguiu enxergar. Então, eu acho importante você trazer isso, porque quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais vergonha ela tem de assumir publicamente que ela está passando por isso. Porque a primeira pergunta que as pessoas vão fazer, Miro, é perguntar, mas você não trabalha com isso? Mas você não fala para as pessoas denunciarem, por que você não denuncia? Então, a gente tem os dois lados também, né? Eu me deparei com pessoas que gerenciam grupos de violência que estão passando por isso, advogadas que estão passando por isso, professoras de direito que estão passando por isso. Não existe uma linha de que só passa por isso quem não tem conhecimento. E aí é importante a gente quebrar essa barreira, porque tem que ser exemplo. Isso. E é isso que eu falo para as pessoas que eu enxergo passando por isso. Eu acabei com o meu casamento quando começou a ter alguns tipos de violência psicológica, antes de chegar na física. Falei, você tem até amanhã para sair da minha casa. 5 horas da manhã eu tô aqui de volta. E eu não te quero mais na minha vida. É difícil enxergar, mas no momento em que essa mulher consegue enxergar, ela precisa furar a bolha. Eu não quero mais isso pra mim, acabou. Então hoje, quando me perguntam, Joana, você é solteira, você não quer, é porque eu já sei o que eu não quero pra minha vida. Então, pra pessoa conseguir me acessar novamente, o meu padrão tá um pouquinho mais alto. Ok. Vocês sempre falam sobre a questão do machismo estrutural. E nós entendemos que esse machismo estrutural, ele vem desde a infância de muita gente. Sim. Né? De muitos homens. Vocês têm pensado, quando eu digo vocês mulheres, vocês associações, organizações,
vocês têm pensado como trabalhar o fim desse machismo estrutural também? Não só pensar nessa questão da prisão, da punição, mas de que existem muitos homens que são o que são hoje, violentos, porque nasceram em lares violentos, não é? Sua infância foi vendo essa violência. Existem órgãos que estão preocupados com essa vertente de buscar um viés de mudança de mentalidade, de comportamento? Sim. Os nossos estudos, ele vai desde o antes, o durante e o depois, até o tratamento do agressor pós os acontecimentos. Quando a gente fala de trazer esse estudo ainda para a escola, para que esses adolescentes se conscientizem, a gente precisa abraçar a ideia de que os lares também estão incentivando isso. Quando a gente fala que um menino ele não pode usar rosa, que um menino ele não pode ajudar nas tarefas de casa, eu não estou falando aqui de exploração infantil, entendam. Um menino acordar e arrumar a cama não é sua função. A menina acordar e arrumar a cama é sua função. A mulher está aqui para limpar a casa. É em pequenos detalhes, Miro. Quando você percebe, você já criou um machista que acha que a mulher vai ter que fazer tudo para ele. E aí a gente não tem como inocentar a família, a criação desde o início disso. Porque é gradual, é passo a passo. Então a ideia de que o marido tá ajudando a mulher nos afazeres domésticos é, por vezes, discriminada hoje em dia pelo que é alimentado ainda na infância. Você não está me ajudando, você também mora aqui. Nós estamos fazendo para os dois. Hoje você pode cozinhar para mim, amanhã eu posso cozinhar para você. Hoje não deu tempo eu chegar em casa e arrumar a casa, mas você chegou, você pode. A gente tem que começar a naturalizar que são duas pessoas diferentes convivendo no mesmo espaço e que as atividades desenvolvidas ali é para a melhoria dos dois. E não uma obrigação exclusiva de um. Mora dois. A obrigação não pode ser exclusiva de um. A Lei Maria da Penha, Joana, ela quando nasceu, trouxe muitas expectativas, né? Muitas esperanças. Mas hoje a gente vê até a ridicularização da Lei Maria da Penha diante do aumento do feminicídio. Existem alguns avanços na Lei Maria da Penha, ou existe alguns avanços em outras leis para que realmente a punição aconteça, nasçam leis que dê um fim a isso, porque virou piada, né? Mulher ser massacrada, mulher perder sua vida. A Lei Maria da Penha hoje, sinceramente, na minha opinião, é uma lei que não funciona. Pouca efetivação, né, Miro? Sim. Eu já trouxe aqui algumas modificações que entrou nesse pacote anticrime, que aumentar essa penalidade, até para gerar socialmente, olha, agora é 40 anos. Mas para a gente chegar até esses 40 anos, depende de outras qualificadoras. Então, assim, não é que a Lei Maria da Penha ela não funcione, como eu trouxe. Os mecanismos impedem a sua aplicação. Porque ela no papel, Miro, ela é perfeita. Ela abrange todas as necessidades que essa mulher precisa. Mas, na prática, ela não funciona. E por quê? Por conta desses rombos nos mecanismos. A gente tem demora processual, a gente tem falta de acesso de uma ronda feminina, de uma polícia que vai, se eu ligar 1, 2, 3, 4 vezes, é meu direito de que essa viatura se desloque e vá lá. Essas aberturas também, principalmente trazendo para a nossa região, do QI, que o quem indica consegue ir lá e pagar a fiança e sair, o quem indica consegue resolver, sumir com arquivos. Eu tenho casos aí práticos de pessoas que registraram boletim de ocorrência contra pessoas de Arraial e cadê esse registro? O delegado fala que não sabe cadê, fulano fala que não sabe cadê, sendo que estava registrado. Então, assim, é um rombo mesmo, sabe, Miro? Acho que se o governo olhar com mais carinho e falar, não, a gente está precisando mudar isso aqui, há formas de melhorar. Porque os encaminhamentos estão ali. E outra, contratar, tem que botar a mão no bolso também. A gente não tem como falar de um atendimento de qualidade se a gente não investe nessas pessoas que estão sendo contratadas para estar ali na linha de frente. Uma das coisas que eu trabalhei muito com sóis lá em Salvador, quem cuida de quem cuida? Porque a gente chega na DEAN,
Nem sempre a gente é tratado com educação, com carinho, com a escuta que é necessária, porque os próprios funcionários também já estão esgotados, estão ali em desdobramento, fazendo mais de uma função a qual ele não foi contratado, e isso acaba atingindo quem está ali. Imagina você chegar a mulher depois de uma agressão e vai registrar um boletim de ocorrência e você é maltratado na delegacia. Para ser maltratado, eu prefiro ser maltratado então, porque eu já conheço e volto para casa. Infelizmente, isso ainda acontece. Ok, você está assistindo a mais um episódio do podcast Mentalize, hoje com Joana Souza. Joana, tem uma pergunta que eu julgo ser interessante para você. Eita. No caso dos homossexuais, certo? Como é que funciona, como é que é chamado isso quando um mata o outro? Dois homens são casados ou duas mulheres, não é? É chamado de quê? De feminicídio? O que é? Quando a gente fala sobre relacionamento lésbico, Sim. as duas mulheres também estão amparadas pela Lei Maria da Penha. Ambas. Ela foi agredida pelo fato de ser mulher, então tá ali interligado. Por mais que por outra mulher. Ela Sim. foi atingida por ser mulher. E quando se trata de dois homens? Olha, os casos práticos que eu acompanhei foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e tratado como homicídio e não feminicídio. Ah, certo. Nós temos uma pergunta aqui que diz, muitas vezes ouvimos que o feminicídio é crime passional. Essa classificação não acaba mascarando a gravidade do problema? Com toda certeza. E nem sempre é passional, né? A maioria sim, mas nem sempre, né? A gente precisa enxergar que é um problema estrutural. Se você hoje ganhasse para vereadora do município de Porto Seguro, Joana, com essa militância sua, não é, esse conhecimento seu, esses conhecimentos, né, que você traz contigo, quando você se assentasse naquela cadeira aí, ali, qual seria a sua primeira ação diante dessas situações que hoje assola, chamado de feminicídio? Me fala aí, você como uma vereadora Joana Souza. Eu recebi várias mensagens hoje perguntando se eu vou me candidatar em 2028, até postei nas redes sociais. Não está nos meus planos, eu acho que há várias formas de fazer política e eu tenho feito isso, né? Realmente ali em busca do melhor para a população, mas sim, a Câmara Municipal de Porto Seguro é um meio, todas as câmaras do Brasil, é um meio de se apresentar projetos, mas não da forma que é feito em Porto Seguro, que é só para pegar aqui, fazer a plaquinha, o projeto é meu, por vezes nem é, né? A gente tem vários plágios praticados por vereadores e vereadoras, e eu falo isso com prova, já estive com algum deles provando seus plágios. A Câmara Municipal, ela deve ser realmente uma efetivação das leis que por ali passam, Miro. Sim. Porque só a portaria, olha, foi aqui promulgada a lei, mas na prática está havendo fiscalização? E eu acho que se algum dia eu me candidatasse a vereadora, eu seria aquele caroço do angu ali, ó, para realmente mexer na panela e falar, não, eu quero fiscalização, eu quero ver o que está acontecendo. Não está nos meus planos, mas enquanto eu não sou vereadora, estou na rua buscando realmente melhorias para a população. Olha, dizem que todo bom político nega, certo, que deseja ser candidato. Me disseram que você tem vontade de ser vereadora pelo PSB ainda me disseram o partido. É verdade, sim ou não? Fala aqui, pô, a gente é parceiro. Fala aí. Miro, eu recebi o convite, na verdade, por uma necessidade na última campanha, mas eu sou uma mulher de palavra e havia comprometido o meu apoio, o meu voto a um vereador. Na passada. E realmente cumpri. Nesse momento, em 2025, eu ainda não penso em ser candidata. Ainda não pensa? Não. Ele tá tentando me tirar o que ainda não tem, gente. Ainda não penso. Teria seu apoio? Teria, claro. Você já me falou que não quer vir de novo como candidato. Então teria o apoio do Miro Veloso? Teria, sim, claro. Agora eu vou devolver a pergunta, apesar de você ser o entrevistador. Sem dúvida, por sua capacidade, né, por sua leveza, por sua boa áurea, teria sim o meu apoio. Eu não teria dificuldade de pedir voto para você. Até porque eu acredito que para ser um vereador ou uma vereadora, deveriam existir leis para que, no mínimo, o cara tivesse, no mínimo, o 2º grau completo.
Não é? Eu Ponto acho, importante. não é? Critérios para ser vereador. Sim. Não estou dizendo aqui que um ou outro não tenha ali a capacidade de exercer a sua função, mas exerceria com mais propriedade, conhecendo do que se fala. Sim, então, assim, vou ampliar a sua pergunta. Hoje eu não penso em ser candidata, mas talvez pensar numa chapa coletiva. Sim. Olha aí, ela já está começando a dizer que existe uma possibilidade, né? Quando eu falo, Joana, sobre essa questão de que eu sou a favor que só deveria ser candidato a qualquer cargo político quem tivesse no mínimo o segundo grau completo, é porque, poxa, eu estaria me submetendo, certo, a ser governado por pessoas que não têm o mínimo do conhecimento. E para perceber isso não precisa de muito não, é só ir na Câmara Municipal e assistir uma sessão. Pronto, eu ia lhe perguntar o que você acha da Câmara Municipal de Porto Seguro. Fala para mim. Vamos lá, trabalhei lá com Vinícius Parracho, Sim. Como chefe de gabinete, e realmente, desculpa o termo, mas era um circo. Porque os vereadores não sabiam nem ao certo o que eles estavam falando, não sabia como se comportar, como falar, os projetos sendo vetados sem justificativa plausível, né? Ali eu estou me referindo ao direito puro e certo. Então, a sua crítica, ela é bem certeira, Miro. A gente tem que saber quem a gente coloca ali. E aí, quando a gente vê uma Câmara da forma que está atualmente, o povo tem um governo que merece, porque as pessoas têm as oportunidades de colocar pessoas mais capacitadas para ali estar e preferem continuar no voto de cabresto, comprado, para ter as mesmas pessoas com o mesmo discurso e com a mesma incapacidade. Joana, que mensagem você deixaria, olhando para essa Câmara aqui, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que nesta hora são vítimas de agressões? Não tenha medo, denuncie. Quando eu cito que o Estado ele não dá totalmente suporte, procure as suas redes de apoio mais próximas a você, as suas amigas, a sua família. Tenha coragem para sair desse ciclo. A sua vida e a vida dos seus depende disso. E o que você diria para os homens que são agressores? Antes de olhar para a câmera e deixar uma mensagem, já existe um projeto aqui em Porto Seguro há 7 anos, liderado pelo nosso colega investigador da Polícia Civil, Agnaldo, que é justamente essa reeducação, reabilitação do agressor. Porque se a gente simplesmente liberta essa vítima, o agressor vai procurar uma outra vítima e vai repetir o ciclo. Sim. Então a gente precisa tratar o agressor para que ele não venha reproduzir novamente. Então a mensagem que eu deixaria para o agressor é que ele está completamente errado. Ele precisa realmente abrir a sua mente em relação ao que é certo e ao que ele deveria, na prática, não só não fazer, mas ser um replicador para os seus colegas, para os seus pares, para os seus amigos, de como não agir. Porque o homem também ele tem esse papel. Se a mulher, Miro, ela tem esse papel de incentivar outras amigas, os homens também. O homem ele tem que encerrar isso, começa desde o início. Eu ouvi isso há uma semana e isso me marcou. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Joana, eu tinha uma visão errada das mulheres que saem pela primeira vez e acaba transando com uma pessoa. E aí o pai da pessoa falou para ele assim, mas você também não teve a mesma vontade? Ele tive. O pai falou, então por que você só julga ela? E ele passou a ser replicador disso no meio dos amigos dele. E aí, vamos parar de julgar as meninas que saem e ficam pela primeira vez, porque o desejo foi mútuo e a gente não tem que ficar nessa posição do privilégio, de que só o homem pode. E aí eu trago para a questão dos homens agressores. Se conscientize e seja uma pessoa que vai replicar para os seus amigos o que não fazer. Se você pudesse propor uma mudança imediata, certo? Na lei pública, na política, qual seria essa mudança hoje, agora? Na lei ou fora da lei? Fora da lei eu sou a favor da reciprocidade. Sim. Tudo que fizer faz de volta. E na biche, lá ele. E na lei? E na lei?
Mas na lei, Miro, eu acho que deveria ter aí uma maior... Você é uma mulher da lei, então o que você mudaria na lei? Mas até a lei há falhas, por isso que eu falei a minha Sim. opinião enquanto pessoa, Sim. primeiro, Quais né? as brechas você fecharia na lei? Há várias, Miro. Fiança, a questão das visitações. A gente fala muito sobre alienação parental, mas há casos em que o agressor ele tem que ser acompanhado de perto. Se for liberada uma visita a essas crianças, que seja acompanhada não só por alguém de confiança da família, mas por alguém do Estado. Que esteja uma psicóloga junto, que esteja um policial junto, porque quando o homem ele não consegue atingir a mulher, ele vai para aqueles que ela ama. E a gente tem casos registrados assim. Acho que a primeira coisa que eu tiraria fora era a fiança e em relação a tentar aplicar as penas máximas. Porque a gente vê elas muito brandas, né? São muitas brechas para realmente se pagar o mínimo possível. Poucos anos preso, já abre para o semiaberto, daqui a pouco para o aberto, e aí ele retoma a vida dele. Quem fica destruída é a mulher, que nunca mais vai ter a sua autoestima da mesma forma. Muitas nunca mais vão olhar para o seu rosto da mesma forma, que é o caso dessa mulher dos 61 socos, que teve a mandíbula quebrada, ela está cheia de cirurgia, cheia de placa, se olha no espelho e não se reconhece. E para além das marcas visíveis, são as marcas invisíveis. Porque o soco, ele pode sair daqui a uma semana, não tenho mais a marca. E para essa mulher lidar com o psicológico dela? Você não me respondeu uma pergunta que eu lhe fiz no Desculpa. início, Joana. Eu lhe falei sobre vários policiais, homens, né, casados, homens da lei. E esses policiais hoje têm matado suas esposas. E policiais que, às vezes, são do alto escalão. Eles se protegem. Ou do baixo escalão. Quer dizer, quem deveria cuidar e proteger está matando. Olhando nessa câmera, qual a mensagem que você mandaria para o governo do Estado, para o secretário do Estado, ou para o secretário de Segurança do Estado da Bahia? O que é que você gostaria de dizer a essa galera aí? Porque a lei, ela é para todos, né? E hoje você vê quem deveria proteger é quem está causando o dolo, né? O dano, né? Então, é um pouco assim delicado, porque o governo do estado, ele por vezes atua de forma opressora, quando é com as pessoas fora dos seus. Esse sistema é um vampiro. Exatamente. Você concorda com o Edson Gomes? Oh! Muito. Desculpem, meus amigos policiais. Mas assim, quando a gente retrata policiais cometendo esses crimes, não sei se toda a população conhece, mas eles vão ter 2 processos diferentes. Sim. Um interno da polícia e um outro criminal fora. Então a gente tem que parar de amenizar, de sumir prova, de colocar panos quentes no que está acontecendo para beneficiar os seus pares e esse processo não ir à frente. O que eu espero do governo da Bahia e da polícia da Bahia é rigor na legislação. Você acha que podemos esperar isso de Jerônimo Rodrigues? O Miro gosta de deixar a gente constrangida, assim, né? Porra, porque nunca se viu, a violência nunca foi tão alta na Bahia como... E não só sobre o feminicídio, né? Sim, A nossa região, sim. assim, parece que está abandonada pelo Estado, nesse sentido de violência. Já era para ter Força Nacional aqui resolvendo, vou trazer para nossa região, em Onápolis, por exemplo, que está Trouxeram Força Nacional só para os indígenas. um né? absurdo, né? Mas há muitas falhas no governo de Jerônimo. Mas não quer dizer que essas falhas não podem ser corrigidas. Sim. Eu acredito que, diante de muitas denúncias, ele está buscando. Você acredita Não estou que- passando Você pano, acredita eu acho que que ele. precisa dar mais 4 anos para Jerônimo, então? Miro, quem vai dizer isso é a população. Eu acho que enquanto ele estiver no poder, ele tem que estar buscando melhorias e buscando efetivações. A gente vota para ver resultado. E se ele está lá no poder, ele tem que mostrar resultado. Estive com ele na conferência e gritei lá do fundo: Jerônimo, obrigada, mas já está na hora também da gente ter uma governadora mulher, porque a gente tem que parar de ficar só ali batendo palma para homem. Eu acho que está na hora da gente ter uma governadora mulher para governar a Bahia. Pronto, essa é a voz de Joana Souza no Mentalize. Joana, é um prazerzaço ter você aqui conosco, conversar com vocês, mulheres tão cultas, tão inteligentes. Não é fácil, confesso, que é muito difícil, né?
está falando com essas mentes pensantes e brilhantes como a sua, Sóis Rabelo, o doutor Leandro Paradella, né? Eu vou trazer o doutor Leandro aqui, a gente vai ver uma pauta para conversar. E eu queria te agradecer, dizer que o escritório Neves e Barros, é isso? Barros e Neves. Barros e Neves, só investir, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Produto. A única coisa que eu consegui gravar do meu tempo de escola. Mas é um prazer grande ter você aqui conosco e eu queria passar o microfone do Mentalize para suas considerações finais. Você deixe seu recado aí, né, às mulheres, mais uma vez, sobre o feminicídio e um recado a todos aqueles que nos honraram com suas audiência ao Mentalize. Bom, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade. É sempre uma honra estar contigo, Miro. Eu acho que de mensagem final a gente precisa trazer também para as mulheres que desencorajam as outras mulheres, né? Sejam por ego, seja por replicar o machismo. A mulher, ela não é machista, mas ela replica o machismo que ela aprende com os homens. Então, que nós sejamos mulheres a levantar outras mulheres, de ser apoio. Não tem casa de apoio em Porto Seguro? Veja o que você consegue fazer por essa mulher hoje. Ah, mas foi só por uma. Mas essa uma fará a diferença. Denuncie, não tenha medo. E eu estou à disposição gratuitamente para ajudar as pessoas que precisarem tirar dúvidas. Eu não posso finalizar esse podcast de hoje com uma pergunta que eu vi aqui agora de Gabi. Quando falo em Gabi, é babado, só agora que eu vi. Olha, pergunta de Gabi, né, vou fazer uma propaganda aqui Depressão. Do Instagram, Trancoso da Depressão. Olha a pergunta que Gabi faz para a nossa doutora Joana. Joana, você acha que a castração de homens seja uma medida viável para estupradores ou assassinos de mulheres? É uma pergunta bem polêmica, né? Porque quando a gente fala que a gente acredita na ressocialização, seria muito drástico eu concordar com isso. Apesar de ter dito que eu sou a favor da reciprocidade, mas aí não castrou cá, não precisa castrar lá. Sim. O que eu acho é que as leis elas precisam ser mais duras e realmente que hajam penalidades com pena máxima de condenação. Tá só. Tá bom, então. Ao vivo. Coçou a garganta aqui, né? Faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Olha, quero agradecer mais uma vez a minha gatinha, Nabila Kellen, que está na área e na técnica. Hoje estamos contando aqui com o apoio moral da Sóis Rabelo, tá tirando uma onda depois que veio de Salvador, lá do Congresso. Só nos... Quero saber de Sóis o que ela foi fazer na delegacia de Porto Seguro esses dias. Aí de quem que ela foi dar queixa, mas não, né, não aqui no ar, né? E desejar que vocês alcancem, né, com êxito os objetivos que vocês sonham, que vocês desejam. Quero dizer que o Mentalize repudia, certo, veementemente o feminicídio, repudia a todos os covardes. Se não gosta, se não ama mais, chama para o diálogo, cada um para o seu canto, mas violência jamais. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição, mais um episódio do nosso Mentalize de hoje. Terça-feira que vem estaremos aqui em uma outra vibe. Estaremos na vibe da gastronomia, estaremos na vibe da nossa amiga Keia do restaurante Sunset, certo? Keia vem nos contar uma história de vitórias, de sonhos realizados. É uma Masterchef de mão cheia, vem ela e o esposo, os dois. Ele que era garçom e ela era cozinheira. Hoje são donos de um grande restaurante da cidade e vem aqui falar sobre nutrição, porque ela também é formada em nutrição. Vai falar o que é bom de se comer, o que não é. Então, nesta terça-feira, Sunset, através da nossa amiga Keia e Neguinho aqui no Mentalize.
Você sabia que eu sou confeiteira? Não Se sabia. eu for falar Sim, aqui sobre o eu já currículo, comi rapaz, é já coisa. comi um biscoitinho que você fez quando eu fui com o Luciano Francisqueto lá em seu escritório. Tem esse mimo lá no Barros e Neves, inclusive amanhã eu vou fazer para levar. Que massa. Eu sou cerimonialista, confeiteira, bacharel em humanidade, sou professora agora de pós-graduação. Olha aí, se vira. E por aí vai, tem que se virar, tem que pagar as contas. Okay. Tá bom, Joana, assim estamos chegando ao final de mais uma edição. A todos um forte abraço, fiquem com Deus e até terça-feira, se assim Ele nos permitir. Valeu! Tchau, tchau!